Oi, gente! Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quarta-feira, dia 28 de abril. E aqui nós vamos falar sobre o que está acontecendo aqui em Erechim, na região, e também notícias a nível nacional que afetam aí também a sua vida. Para me fazer a companhia, do meu lado, Natan Pretenbach e também minha colega Daniele Marek. Um bom dia, gente! Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. A gente inicia, então, essa quarta-feira trazendo para vocês as maiores informações. E a primeira informação que a gente traz, antes disso, quero lembrar que você pode participar aqui do nosso programa, deixando o seu comentário, falando a cidade de onde você está falando e também aí trazendo mais informações que você achar interessante a gente falar aqui. Gente, eu vou começar falando então uma notícia que está aqui no site da Prefeitura, que a Coordenadoria da Mulher, ela já inicia as atividades ao público. Por um determinado tempo, ela ficou fechada devido à pandemia e também às restrições, mas na manhã de ontem, em um ato simbólico restrito, devido à pandemia, o prefeito Paulo Polis, o vice-prefeito Flávio Tirello, a presidente da Câmara de Vereadores, a Ana Oliveira, e também a secretária de Assistência Social, que é uma das responsáveis, e as coordenadoras do CRAS, elas acompanharam a abertura, então, a reabertura da sede da coordenadoria, que havia sido parada e agora já está retomando as atividades que a gente salienta que faz um trabalho aí extremamente importante, para as mulheres que precisam dessa assistência, que precisam de ajuda. Então agora, ainda bem que já está aberta, Aos poucos a gente vai percebendo, Dani e Natan, assim, as coisas voltando, na medida do possível, aos poucos funcionar. O que a gente vai trazer aqui, até eu dou risada, porque é meio que um diálogo de pão e circo, assim, que a gente observa o cenário da educação brasileira em todos os aspectos sendo afetado pela pandemia. Isso não é de hoje, Passaram um ano. Mas a questão, e ontem de noite, acompanhando o discurso do governador Eduardo Leite, eu tive a impressão que, ao mesmo tempo em que o governador está preocupado e assim, fazendo com que os professores retornem às salas de aula, preocupado, e ontem ele destacou bastante na fala dele, da questão da educação infantil, principalmente, que estão em processo de alfabetização, aqueles também estudantes. Mas tem um outro contraponto, que é a questão da vacina. E ontem eu tive um professor meu, inclusive, que falou isso abertamente à sala de aula da Universidade de Passo Fundo, que já se passou 28 dias, já se passaram, e a segunda dose lá na cidade de Passo Fundo ainda não ocorreu, Ou seja, a eficácia da vacina para os professores também estão sendo atingidos. Mas, claro que por uma questão mais de idade, não tanto pela questão de ser professor, porque os professores ainda não são os prioritários para a vacinação. E aí vem outra questão, Dani, que a gente comentava antes de iniciar aqui o Café Bom Dia, que os professores querem ter uma segurança, sobre isso, para esse retorno acontecer, Exato. A gente fala bastante nesses últimos dias em relação à educação, ainda mais aqui no cenário do Rio Grande do Sul, e a gente vê que existe esse impasse em relação ao governo estadual, a pressão que vem também dessa parte que quer as voltas às aulas, dos profissionais, de alguma forma, dos professores, também das famílias, dos estudantes, mas ainda assim a gente tem que ter em mente que precisa ter uma resguarda em relação à própria vida desses profissionais que vão estar trabalhando com essas crianças, E o governo do estado está não apenas descontentando, digamos assim, uma parcela da população, obviamente eu acredito que a dos professores principalmente, como também de outras autoridades que representam municípios do estado do Rio Grande do Sul, como a FAMURS. A FAMURS lamentou a falta de diálogo e postura autoritária do governo do Rio Grande do Sul. Isso foi publicado ontem à noite, De acordo com a federação, a ausência de respaldo técnico e não suporte das pressões tirou a credibilidade das normas. Essa reportagem está no Correio do Povo e diz o seguinte: após a decisão do governo do estado se classificar todo o Rio Grande do Sul em bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado, a projeção da mudança programada então para ocorrer dia 10 de maio, a FAMURS então divulgou uma nota em que critica a falta de diálogo e justamente essa postura autoritária, como a própria federação destacou, por parte do governo de Eduardo Leite.
e diz o seguinte: mais uma vez, eu vou ler essa nota porque eu achei esse trecho assim essencial para a gente entender o que está acontecendo, né? Em falas da FAMURS, nessa nota diz o seguinte: mais uma vez somos obrigados a nos manifestar para registrar nossa profunda inconformidade com a conduta autoritária de que o governo do Estado nos últimos meses tem adotado na regulamentação das regras de distanciamento controlado e também para o combate à pandemia. A ausência de diálogo tem prevalecido. Com essa posição arbitrária, não é possível construir consensos mínimos necessários, especialmente em momentos de crise como a que estamos vivenciando agora. E aí, né, continuam as críticas, mas são críticas, eu acredito que construtivas, para o estado do Rio Grande do Sul. Os professores, assim, em uma medida, estão, eu acho que numa situação de exaustão, né? Eu considero que estão também na linha de frente, porque estar em um ambiente que não é a sala de aula, né, gastando a energia própria, gastando, enfim, equipamentos, né, e se estraga o computador aí, é custo do professor, né? Então, eu acho que é um trabalho incansável que estão sendo feitos para a educação continuar, né, de forma online, mas é um desafio que a gente observa vários pontos, né, Dani? Sem considerar também, né, pessoal, que a gente vê que os professores acabam fazendo jornadas, às vezes, triplas de trabalho, né? Porque com essa questão das aulas online, a gente vê que os professores estão trabalhando muito mais e não que, né, a gente sempre soube que a educação é um dos pilares para manter a sociedade em questões de ordem, né? É uma manutenção, é uma instituição, mas ainda assim os professores andam desgastados em níveis muito grandes, não somente na questão psicológica, né, porque a gente passa também por problemas psicológicos dos professores, nesse impasse entre volta às aulas presenciais, não volta às aulas presenciais, e também nas questões, né, do próprio trabalho, do próprio exercício da força do trabalho. Então, os profissionais também estão ali trabalhando 3 vezes mais do que se trabalhavam antes, né, fazendo atendimentos de madrugada, fazendo atendimentos em forma nos horários, então, no caso que eles teriam os seus tempos para fazer os planejamentos de aulas, mas Sim. assim, aí a gente tem atendimento à família, atendimento aos alunos, materiais a serem repassados. Então, não é somente o dar a aula, ligar a câmera ali, como algumas pessoas pensam, ligar a câmera do notebook, falar e dar aula. Não, exato. existe todo um outro planejamento. Exato. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo, algumas delas, pelo menos, devem ser mães, devem conhecer algum estudante aí que está enfrentando também essa parte da pandemia junto com a gente, mas está observando a dificuldade dali a pouco do ensino, pode estar comentando aqui que a gente vai ler depois todos os comentários, inclusive já tem gente participando aqui conosco. Mais uma questão que eu acho que a gente não pode deixar de debater é justamente esse vai e vem das decisões do governo do Estado e o Tribunal de Justiça se posicionando e, enfim, protestos na capital em frente à casa de magistrados que não apenas estão decidindo a parte da educação, se contrapondo ao governo do Estado e tomando medidas, muitas vezes, como o próprio governador agora está sendo taxado pela FAMURS como autoritário. Mas isso não é só na parte da educação. Em Porto Alegre, se a gente for ver, são protestos na frente da casa dos juízes e juízas que estão acontecendo de forma frequente sobre qualquer tipo de assunto. E isso, a OAB, que é dos advogados do Brasil, se manifestou e repudiou essas ações, né? Então, eu não sei se ir para a rua já está resolvendo muita coisa, né? E agora falando um pouco da realidade aqui de Erechim, né, especificamente. Então, com essas decisões de vai e vem, primeiro a decisão que as aulas iriam ser retornadas, depois a decisão que não iria mais devido à decisão judicial. E ontem, de tarde, o governador fez novamente um vídeo informando que o estado inteiro estaria em bandeira vermelha para tentar fazer com que aconteça essa volta. Aqui em Erechim, de acordo com o prefeito Paulo Polis, com essa decisão, né, ele fez um vídeo informando que aqui em Erechim há possibilidade das aulas voltarem ainda nesta quinta-feira, né? Esse vídeo já está disponível nas redes sociais, inclusive aqui no site do Bom Dia, em que ele fala isso. Ontem à tarde, eu conversei com a coordenadora regional de educação, a Juliane Bonês, e ela me disse que se caso acontecer essa volta,
essa semana ou daqui a alguns meses, a coordenadoria ela está sim preparada para receber, porque durante o período da pandemia, ela me informou que as atividades não pararam. A impressão que a gente se tem quando se diz que as aulas estão paradas é que todo mundo estava parado e, assim, poucas atividades estavam sendo realizadas. Mas, de acordo com ela, durante esse tempo, foi um tempo para reestruturar as equipes diretivas e que, neste momento, as escolas elas têm um protocolo técnico que é baseado no sistema de distanciamento controlado para fazer com que essa volta aconteça com segurança. Inicialmente, a gente falava em relação aos anos iniciais, que seriam os primeiros e os segundos anos, né, que seriam de caráter mais urgência, mas com essa fala do governador de ontem, de acordo com, até tem uma matéria no Bom Dia de hoje, de acordo com a secretária de Educação, as atividades podem ser que elas retomem em uma classificação escalonada, não todos de uma vez só, porque a gente tem a impressão que quando voltar, todos os alunos vão para a escola, assim, todos juntos, mas não. De acordo com a coordenadora, a Juliane, ela me disse que essa retomada será de maneira escalonada, por grupo, e os alunos que estiverem tendo aula em sala de aula presencialmente, outro grupo de alunos terá aula da maneira híbrida, terá aula da maneira em casa. Então, ela disse assim, em questão de dúvida, que essas famílias têm dúvida, a orientação é que ligue para a escola que o seu filho estuda, ou também entre em contato com a 15ª CRE, que cada escola tem a sua particularidade. Então, não significa que nessa escola, nessa semana, os alunos estão em casa, naquela outra escola vai ser a mesma coisa. Então, ela disse assim para mim ontem, ela reforçou muito essa informação, quando ela disse que quem tem a informação correta para dar para os pais são as escolas, porque as reuniões estão sendo feitas e as escolas que vão poder orientar bem os alunos acerca do que está acontecendo. Essa é a última informação que nós temos até este momento, até esta manhã, mas a gente sabe que essas decisões, como o Natan comentava, elas estão sendo tomadas muito rápidas e muitas mudanças estão acontecendo. E aí eu faço uma pergunta ao governador do Rio Grande do Sul, porque se há preocupação ou não por parte do governo do estado de vacinar os professores como grupos prioritários para o retorno de volta às aulas, outra coisa que a gente tem que se preocupar é que fora da sala de aula, quem transporta essas crianças também tem que ser vacinados, porque muito além talvez dos professores, eles estão em contato com muitas crianças, então aí é uma outra situação que se os professores são grupos prioritários, pessoal de transporte escolar, os profissionais que transportam essas crianças também deveriam, por lógica, ter essa vacinação, né? Eu não sei, mas é uma questão que divide opiniões também, mas se a gente parar para pensar pela questão lógica, faz sentido, né? Gente, um comentário. Ontem eu estava assistindo o programa do nosso coordenador geral, que é do Rodrigo Finardi, e ele fez um comentário bem interessante quando ele disse, ele falava com o vice-prefeito, né, o Flávio. Por exemplo, agora a gente tem essa questão, né? Vou repetir aqui as palavras dele. A gente tem essa questão do transporte coletivo que está parado e as vans, no caso as vans escolares, elas também estão paradas, a maioria, devido à pandemia. Então, olha só, talvez, né, ele dizia, não seria uma solução pegar essas vans que estão paradas Exato. E, no momento, tentar administrar como o transporte para a população. Porque as vans precisam levar as pessoas e nós precisamos do transporte, quem utiliza o transporte público. Então, a gente vê aí muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É um momento desafiador, muitas decisões estão sendo tomadas e não é tão simples quanto se parece simplesmente falar e fazer, né? Tem que... Todas as questões a gente acompanha atualmente que a gente vive, né? A Covid, a dengue, as aulas, o transporte coletivo, são vários desafios, né? Então a gente também, eu acredito que a população também tem que ter essa compreensão com quem está na frente desses órgãos, tanto da educação, porque muitas decisões não dependem especificamente da administração pública, especificamente da coordenadoria de educação, mas dependem de decisões que estão acima e que o que se pode ser feito é o que se está também ao alcance dessas autoridades. E hoje pela manhã o prefeito Paulo Pollis em diálogo ontem, né, na sua página
das redes sociais, destacou que hoje a Prefeitura e a Secretaria de Educação vão estar reunidos novamente para definir aí esse possível retorno dos estudantes para as salas de aula. Só que uma outra questão também, falando agora do transporte coletivo, linkando essa volta às aulas referente aos profissionais que trabalham nos transportes escolares, uma das alternativas do Poder Executivo era que, com esse reequilíbrio financeiro contratual por parte da empresa de transportes Gaurama, fosse pega e recontratada a segunda que estava na lista, que era uma empresa de transportes lá de Concórdia. Mas aí a gente observa no noticiário que esta mesma empresa, que era uma possibilidade para o nosso município dela retornar e vir para cá e assumir no lugar de transportes da empresa Gaurama, essa concessionária de transporte coletivo, ela está paralisando suas atividades em Concórdia. Então, mas em que situação a gente se encontra? A gente falava essa semana mesmo, referente às rodoviárias do Rio Grande do Sul, que também diminuíram mais da metade do transporte aqui no estado. Então, é uma situação que o transporte em si, pelo menos do Rio Grande do Sul, está sendo afetado de maneira incontrolável, né? Uma maneira drástica, né, pessoal? Exatamente. E só para concluir essa parte que a gente estava falando sobre a questão da educação e da questão da pandemia, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul, né, em particular o Eduardo Leite, ele lançou nota ao governo federal pedindo autorização para que entrasse, então, junto ao grupo prioritário, os profissionais da educação. Porém, o governo federal, né, respondeu a nota, o pedido do Eduardo Leite, dizendo que através dessa flexibilização em que ele colocaria então os profissionais da educação como também um grupo prioritário para receber a vacinação, a fiscalização seria de uma forma diferenciada e dessa forma eles teriam que abrir para todos os outros estados brasileiros que também tivessem então essa oportunidade de vacinar os profissionais da educação. Dessa forma, então, eles negaram o pedido do governo, do nosso governo estadual, para fazer a vacinação dos profissionais da educação e ainda assim segue então na mesma normativa de antes, né, que já vinha sendo os grupos prioritários, né? Agora a gente está vacinando o pessoal de 60 anos ou mais. Então, os profissionais da educação, mais uma vez, acabaram então ficando sem esse resguardo aí da vacinação em relação à pandemia do coronavírus. Gente, e pegando o gancho teu, Dani, estava falando dessa questão da vacinação. Ontem eu conversava com a minha colega Ragnar aqui na redação e ela me informava a respeito dessa questão que mais um grupo agora foi incluído como um grupo prioritário da vacinação. A informação que a gente tem é da Gaúcha ZH e está escrito o seguinte: o Ministério da Saúde inclui gestantes e mulheres em até 45 dias de pós-parto no grupo de prioridades da vacinação, né? O Ministério publicou nesta segunda-feira, ontem, uma nota técnica incluindo todas as gestantes e mulheres em até 45 dias de pós-parto puérperas no grupo de prioridades para a vacinação da Covid-19. Inicialmente, esse grupo, a matéria diz o seguinte, não estava incluindo na chamada população vacinável, mas, diante dos desfechos favoráveis do coronavírus, foi decidido, então, pelo Comitê Técnico da Pasta, a priorização da imunização dessas mulheres. Elas poderão entrar, então, na fila de vacinação após os municípios terminarem de vacinar as pessoas com 60 anos ou mais, né? Então, e a justificativa que eles dão só para encerrar é que cita no documento que houve um aumento nas internações e no número de óbitos maternos pela Covid-19. E os benefícios da vacinação superaram, isso de acordo com eles aqui, né? Superaram os riscos de infecção pelo coronavírus nesses casos. E calcula-se que haja cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas anualmente no país. Então, esse grupo aí foi incluído também. Perfeito. Continuando falando sobre as gestantes, o Senado aprovou a extensão de validade de prescrição médica para as gestantes. O texto segue agora para a sanção presidencial. Isso foi ontem, o Senado aprovou ontem esse projeto de lei que autoriza, então, a prorrogação da validade de prescrições médicas e pedidos de exames complementares de diagnósticos para grávidas e mulheres no puérpero. O projeto também permite o uso de formulários eletrônicos e o texto, que teve origem agora na Câmara, vai seguir então para a sanção presidencial. Só para a gente entender um pouquinho melhor, os documentos a critério do médico, conforme esse projeto, eles poderão ser válidos durante todo o período da gravidez
que foram emitidos. Então, podem ser usados no formulário e-mail eletrônico. E todo esse período da gravidez começa no parto e termina quando o organismo da mulher volta às condições normais, vão estar inclusos aí agora nessa decisão da Câmara. Quase chegando aqui na finaleira. Dani, você tem mais informações rapidinho aí para nós? A última informação que a gente traz para encerrar então o Café Bom Dia dessa manhã é em relação ao censo, né? O censo que faz então o mapeamento dos dados do Brasil. E esse ano ele já foi lançado como cancelado e ele vai acabar deixando muitas cidades e também os números brasileiros em questões no escuro, né? Por quê? Porque a partir do censo a gente consegue ter um mapeamento, por exemplo, de profissionais, de crianças e também em relação à educação, se estão sendo alfabetizadas ou não, e também o número da população que possui, então, renda e outros tipos de mecanismos, né? Esse ano ele foi cancelado, depois de 10 anos já entrando em vigor, e cabe, então, agora, para os próximos anos, a gente ter essa reformulação para que esses dados sejam captados pelo governo federal e que a gente possa, então, ter a listagem de como se está sendo esse último ano de pandemia até agora em 2021. Isso aí, gente, 8 horas e 55 minutos, só para encerrar então. Hoje o céu vai ficar claro, tempo firme aqui na região, não há previsão de chuva. A temperatura será a máxima até os 23 graus. Hoje aqui em Erechim, o site da Somar registrou 5 graus. Então, a princípio, previsão de tempo firme aqui em Erechim e região. E também para quem nasceu em novembro, a partir de hoje, então, já está sendo pago o auxílio emergencial para você que precisa. Tá bem, só mandando, como a gente tinha prometido, né, mandar um recado a quem está nos acompanhando. A Roselei Darcy Oliveira, ela diz: bom dia, Tayane, lindas e colegas. A Maria Somenzi diz: bom dia, bom trabalho. Maria Camargo também está nos acompanhando. A Maria Adelaide, olha, o pessoal tem bastante Maria aqui, hein? E a Maria da Rocha Alves diz o seguinte: é verdade, os ônibus vêm cheios agora e diminui daí. Pode. Realmente é uma questão que o município, o Poder Executivo tem que resolver. E não é só aqui em Erechim, né? Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Me despeço por aqui. Obrigado, gente. Obrigada, Natan. Obrigada, Thay. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. A gente encontra vocês amanhã aqui no Café Bom Dia. Até lá.